Chegou o momento da gente tirar as dúvidas sobre saúde, participação da Unimed, Neto. Vamos lá então, a Saúde Agora, oferecimento Unimed, aqui da cidade de Piracicaba. E olha só, nós já estamos aqui conectadas com a doutora Luciane Furlan. Tudo bem, Luciane? Doutora, como vai? Tudo bem com vocês, é sempre um prazer estar com vocês. Seja bem-vinda mais uma vez, é sempre muito inspiradora, né, a sua participação aqui. Doutora, bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada. Boa noite, doutora, obrigado pela presença, né? Hoje, claro, com questão de segurança, nós conversamos com a doutora aí via internet, né? Doutora, ela faz parte, né? Especialidade em clínica médica e atua na coordenação administrativa da Unimed, Medicina Preventiva. Hoje, nós vamos falar aqui o nosso tema, né? Vamos falar da prevenção de quedas em idosos em ambiente domiciliar. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E claro, a primeira coisa que vem como a gente pode prevenir, né, a queda dos idosos, né? E ao mesmo tempo a gente percebe uma coisa muito delicada, eu tenho certeza que a Luciane vai falar. O idoso ele não pode deixar de fazer as suas tarefas, de fazer o seu dia a dia. Sim. Isso faz parte até da questão de saúde emocional desse idoso. Porém, como é que a gente pode prevenir, né? Pois não. Com certeza. Bom, inicialmente, a problemática da queda do idoso é um problema de saúde pública. Hoje nós sabemos que na população acima de 60 anos, 30% dos idosos caem pelo menos uma vez ao ano. E acima de 80, 50% apresentam uma queda pelo menos uma vez por ano. E por que a queda é tão maléfica, né, para o idoso? Primeiro que ele perde a independência, né, aumenta a taxa de doenças associadas, um idoso que cai, fratura, aumenta muito a mortalidade, nós temos muitas doenças associadas, né, depois de uma queda. Então, é muito importante que nós evitemos a queda desse idoso para que ele consiga manter a independência dele, né? E isso, além de ser bom para o aspecto físico, tem um impacto emocional muito importante. A gente percebe que o idoso, quando ele tem uma queda, ele tem um alto nível de depressão, ele fica muito inseguro, ele fica com medo de caminhar, né? Então, nós precisamos evitar as quedas. E as quedas, elas têm, assim, diversos fatores que podem influenciar. Perfeito. Doutora, e quais são aí as principais causas, né, que podem levar a uma queda? Sim, então assim, tem vários fatores que influenciam na queda. Primeiro, a idade. Então, nós sabemos que quanto maior a idade, maior é o risco de queda. Em segundo, tem algumas doenças que aumentam o risco de queda, como quem já sofreu um AVC, quem tem Parkinson, Alzheimer. Nós sabemos também, e é uma coisa que é muito fácil da gente identificar quem tem risco de queda. Se você vê aquele idoso que tem aquele passo lento, aquele passo, aquela diminuição de força, tanto no aperto de mão, quanto nas pernas, tem aquela queixa que tem fraqueza nas pernas, tem aquele passo bem lentificado, tudo isso ajuda, né? São fatores de risco. E outras causas que são muito importantes é a questão da polifarmácia. Tem muitos idosos que usam vários tipos de medicamento, tem muitos idosos que às vezes até se automedicam, usam muitos sedativos, né? Aqueles medicamentos que causam muito sono. Então, tudo isso são fatores de risco para a queda. Uhum. Luciane, algo que eu reparei, né? Tanto ali na clínica, né, que vocês têm de medicina preventiva, ao visitar, eu percebi assim, que os acessos, eles são muito amplos e você não tem nenhum tipo de material que possa obstruir o caminho. Você praticamente não desvia, né? Então, são corredores sempre limpos, se tratando do chão, assim, não tem nada, nem tapete, enfim. E corrimão, portas também, quer dizer, o acesso para o idoso. E da mesma forma,
o acesso para o idoso é garantido. E da mesma forma, eu reparo, por exemplo, no lar dos velhinhos da cidade de Piracicaba, o Lar Betel, eles estão sempre com corrimão, portas largas, né? E falando um pouquinho sobre isso, eu queria que você falasse sobre a questão das atitudes preventivas para manter o dia a dia do idoso, né? Quer dizer, a gente já repara no espaço físico que é ideal, né? Tendo em vistas aí, comparando, né, o espaço da medicina preventiva, né? Que vocês já fizeram isso. Mas como é que a gente pode passar isso para o público também, no dia a dia, na casa? Sim. Então, assim, para a gente evitar quedas, nós vamos dividir em duas partes. Primeiro, a saúde física do idoso. Então, a gente tem algumas características que são importantes. Ele precisa passar no médico, ver se as medicações, nenhuma está impactando na marcha dele, ter uma alimentação rica em cálcio, tomar sol para produzir vitamina D, que é super importante, além de melhorar a imunidade, fortalece os ossos também. Ele precisa estar com a visão boa, passar no oftalmologista pelo menos uma vez por ano. E o mais importante é ele estar com a atividade física em dia. Então, o idoso que faz atividade física, ele tem o melhor equilíbrio, a melhor marcha, ele vai ter uma musculatura melhor que ajuda a prevenir quedas. E uma outra parte que foi aqui você comentou, que é super importante, é a questão da acessibilidade. É tornar o ambiente adaptado ao idoso. E isso é muito importante quando a gente realiza isso em todos os ambientes, mas principalmente no domicílio. Nós sabemos que as maiores taxas de queda do idoso ocorrem em ambiente, na própria casa do idoso, no ambiente doméstico. Então, tem várias dicas importantes que a gente pode já falar um pouquinho sobre elas. Então, primeiramente, sempre aonde o idoso vai passar, tem que ser um ambiente de fácil acesso, não pode ter móveis, quinas, porque senão ele pode bater, pode se machucar e cair. Outra coisa super importante, presença de tapetes. A presença de tapetes em ambiente domiciliar é uma grande causa de queda. Então, retirar tapetes é super importante em locais, por exemplo, como banheiros, como escadas, sempre ter corrimão. Se o idoso é muito frágil, é até importante pôr perto da cama, tá? Para ele poder se apoiar. Um outro fator que é super importante é a questão do calçado que ele usa. O calçado, ele tem que ser um calçado bem adaptado. Ele tem que se fixar ao pé. A gente vê que existe uma cultura muito grande no Brasil de usar chinelos, aqueles chinelinhos de dedo, que com o tempo vão ficando molinhos. Então, esses sapatos que a gente está passando aí nesse momento, são sapatos que são muito adaptados ao idoso. Ele pode utilizar o tênis. O tênis é um outro sapato que é muito assim, seguro. É importante que o solado do sapato seja antiderrapante. Então, esses pequenos cuidados em ambiente domiciliar ajudam que o idoso evite uma queda. E nós sabemos que de cada 20, existe uma média. Cada 20 quedas que um idoso leva, uma vai resultar em fratura ou internação. Então, é muito grande, né? Doutora, nesse sentido, ainda falando a respeito dos cuidados, existe um cômodo ou um lugar da casa que a gente precisa redobrar a atenção com relação aí à queda dos idosos? Isso. Na realidade, todos os cômodos, nós temos que ter todo esse cuidado, mas o mais, que é mais comum queda é no banheiro. O banheiro é o cômodo em que ocorrem os maiores índices de queda. Por isso que a gente orienta sempre o idoso, quando ele estiver em casa, por exemplo, for à noite, ele manter luzes acesas até o banheiro, porque muitas vezes o idoso, ele levanta à noite, tanto o homem quanto a mulher, pela necessidade de urinar, né? Então, manter esse corredor sempre aceso, ter a privada adaptada. É muito importante o idoso, quando ele senta,
ele utiliza muito da musculatura das pernas, que muitas vezes estão mais enfraquecidas. Então a gente precisa colocar um assento, igual mostrou nessa foto, é muito importante essa foto, esse assento adaptado, porque torna a privada no nível mais elevado, ele não precisa usar tanta musculatura, essa presença da barra para ele segurar. E se o idoso está muito fragilizado, é importante, às vezes, ter até uma cadeira dentro do banheiro, dentro do chuveiro, para ele poder sentar, para ele poder se lavar. Porque é muito comum quedas, escorregões nessa região, e dentro do banheiro colocar um tapete antiderrapante, na onde ele vai tomar banho, para não ter risco, diminuir o risco de escorregamento ali. E, se possível, a porta sempre destrancada, né, doutora? Sim, a gente orienta aos familiares que não deixe o idoso trancar a porta. A gente sabe, né, que eles gostam de ter a intimidade deles preservada, mas se ocorre algum evento, se fica a porta trancada, aumenta o tempo do socorro a esse idoso. Então é importante não trancar as portas, principalmente na hora de tomar banho. Doutora Luciane, a gente tem um depoimento aqui carinhoso para você. O Periquito, que é marido da dona Iraci, ele mandou uma foto dela aqui, depois eu encaminho para você. A doutora Luciane é muito prestativa e excelente profissional. Ela acertou a medicação da minha esposa e hoje ela não usa mais a bengala. E mandou a foto aqui dela antes com bengala e depois sem a bengala, toda feliz. Mas já ganhei meu dia hoje. É isso que motiva a gente, né? Então, olha só, vamos aproveitar o exemplo dela. Num ajuste de medicamento, numa orientação de alimentação rica em cálcio, em proteínas para fortalecer a musculatura, como carne, ovo, e no ajuste do medicamento associado à atividade física, a gente consegue reverter. Olha, ela andava com instrumento de marcha, ou andador, ou às vezes bengala, e hoje ela já caminha sem auxílio desses instrumentos. Então, isso para a gente é muito gratificante. Restabelecer a autonomia, né, do idoso. Verdade. Agora, Luciane, para a gente até ter uma orientação, né, como convencer? Porque a gente sabe que tem idosos, né, que acabam não querendo, né, não, deixa que eu quero ficar sozinho, né, a gente sabe que é muito complicado, chega um período da vida que a gente necessita do próximo, né? E o próximo são os filhos, às vezes é um irmão, né? Sim. E às vezes você tem que morar na casa do irmão ou na casa de um dos filhos para ter cuidados, né? E a gente sabe que esse é um momento muito delicado, né? Sim. Falando um pouco sobre isso, como a gente pode, por exemplo, eu não vou dizer convencer, mas como a gente pode orientar, né, para poder evitar quedas e, ao mesmo tempo, né, não ser tão invasivo na intimidade desse idoso, né? Porque são dois momentos da vida, isso eu ouvi um idoso que falou para mim, falou, olha, quando a gente é criança, a gente obedece aos pais, pela educação, pela segurança, né? Então a gente obedece. E aí quando a gente chega na idade mais avançada, o idoso, ele tem toda a experiência da vida, ele criou, por vezes, até os filhos, né? E aí ele não consegue colocar nessa condição de ser controlado pelo filho. Mesmo uma situação como essa, mesmo quando acontece até mesmo um acidente, né? Como tratar isso, doutora? Como é que a gente consegue tratar isso dos filhos para os idosos, por exemplo? Sim, os pais. Nós precisamos muito conversar com o idoso e entender a realidade, né? Que nós saímos do momento em que a gente tem total autonomia, domínio da nossa própria vida e das nossas decisões, e por vários motivos nós podemos nos tornar dependentes, né? Principalmente um idoso mais fragilizado. Então, é importante esse suporte, esse apoio familiar. Né? Quando o idoso ele se sente abraçado, acolhido pela família, com muito amor, com muito carinho, essa transição, apesar de sempre ter um pouco de impacto para ele,
ela é mais tranquila. E é uma coisa que a gente sempre conversa com os idosos. Nessa vida, nós somos dependentes uns dos outros. Nós sempre precisamos. Eu sempre dou um exemplo. Por exemplo, em relação aos filhos. Quantas vezes esse idoso, quando o filho estava com febre, doente, não cuidou, não abriu mão de tantas coisas, não batalhou. Então, no momento foi o filho que precisou. E nesse momento, agora, é o idoso que precisa. E isso é sinal de amor, é um cuidando do outro. Então, é importante a gente, como família, estar sempre mostrando para o idoso que, muitas vezes, quando ele se torna muito fragilizado, é importante que a família acolha, assuma o cuidado. Muitos idosos vêm morar com a família, mas com um ato de amor, de atenção, né? Para ele poder não ter nenhuma consequência. E com o tempo eles vão se adaptando, porque o amor contagia, né? Então ele passa a se adaptar. Nós, seres humanos, nós temos uma capacidade de adaptação muito grande a tudo na vida. Então ele passa a se adaptar à nova realidade também. É isso. Verdade. Aí. Doutora, falando em nova realidade, né? Que estamos todos passando aí por um ano totalmente atípico para todos, né? Como que a Unimed, né, Medicina Preventiva, está tratando também esse tema da pandemia, da quarentena, né, do isolamento social? Como que está sendo passado isso para os seus beneficiários, doutora? Sim. Então, nós estamos com um cuidado redobrado, né, em relação aos idosos, porque a gente sabe que, como a pandemia, a gente sabe que tem um impacto muito importante, principalmente em relação ao acometimento, né, de idosos, que o coronavírus ele tem, na maioria das vezes, um grau de acometimento e de gravidade maior do idoso, e que esse idoso ele está mais em ambiente domiciliar. A Unimed está muito em parceria com esse idoso. Então, todos os idosos que frequentam a medicina preventiva, nós estamos trabalhando com telemonitoramento, enfermeira, psicóloga, terapeuta ocupacional, nós temos educadora física, nós temos aulas online para atividade física, e para se alguém tiver interesse também, a gente pode depois só ligar, procurar a medicina preventiva, que a gente vai estar passando o link. Nós temos um suporte psicológico muito importante, que a gente sabe que esse idoso, ele está mais fragilizado emocionalmente. Está longe da família por vezes, né, doutora? Por vezes ele não está vendo os netos, né? Justamente por... Sim, sim. E assim, a questão da tecnologia, a gente está vendo que eles estão assim, adquirindo essa nova aquisição, né, de conhecimento. A medicina preventiva ajuda muitos idosos a entrar em links, sabe, auxiliando mesmo para que ele possa ter esse acesso. Então, então a gente tem uma equipe multiprofissional, né, traçando todo esse apoio nesse momento de pandemia. E nós também formulamos, como eles estão muito em casa, uma cartilha de prevenção de quedas, que está disponível nas redes sociais da Unimed, através do Facebook e do Instagram. E ele será publicado também no site da Unimed a partir de segunda-feira, com todas as dicas sobre esse cuidado com o ambiente domiciliar para toda a comunidade. É só acessar. Lá tem informações muito ricas em relação a essa prevenção de quedas, com cada cômodo, com as suas particularidades, altura, com tudo, isso vai auxiliar muito. Então, nós da Unimed, nós queremos tentar que essa pandemia seja passada de uma forma mais leve possível. E eles se sentem muito acolhidos por nós, né? Em todo esse acompanhamento que nós estamos fazendo com eles. Muito importante, realmente. Essa cartilha vai ser ótima, né, doutora? Sim, sim. E você falou muitas quedas, né? Você falou da internet, isso é muito bom, porque a gente vê as reuniões de famílias sendo feitas pela internet, e é algo a mais que, né, o idoso ele aprende a dominar também, né? É algo a mais para conquistar.
E a gente vê essa participação, isso é muito legal, muito bonito, né? Sim, com certeza. Luciane, muito obrigado, viu, pela sua participação. Imagina, Medicina Preventiva. eu que agradeço. Muito obrado. Um abraço a toda a sua equipe excelente aí, que a gente, em breve, possamos novamente ter o espaço físico, ter esse contato, né? Que é muito importante, a gente sabe o resultado que dá sendo feito por vocês aí, tá bom? Exatamente. Eu agradeço e um abraço a todos. Obrigado, para você também. Obrigada, tudo de bom, doutora. excelente final de semana. Até mais. Tá aí, você acompanhou aí, então, Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.